Bem, como a gente acordou no nosso último encontro, eh, eu fiquei de gravar um vídeo explicando a resolução da nossa atividade de treinamento, certo? Que foi um exercício ali para criar um sistema de gestão de pedidos de uma pizzaria. Então, no nosso problema, a gente tem a seguinte descrição: você foi contratado para desenvolver um sistema para uma pizzaria chamada Pizza Prime. Esse sistema deve gerenciar informações sobre clientes, pizzas e pedidos e transações financeiras para os clientes. Bem, ele especifica aqui três classes, né, que é a classe cliente, a classe pizza e a classe pedido. Na classe cliente, que é a primeira classe aqui, ele fala que todo cliente vai ter um nome, sobrenome, telefone e endereço. É, esse endereço ele está colocando aqui como se fosse uma variável só, certo? Então vai ser um único atributo ali da classe, porque é uma questão apenas, né, acadêmica aqui de treinamento. Com relação à pizza, toda pizza vai ter um nome, uma descrição, um tamanho, que vão ter três opções ali de tamanho, pequena, média e grande. Então, ao definir tamanho, a gente já sabe que vai ser recebido um desses tipos de dados. A gente poderia também, ao invés de criar um string aqui para armazenar o nome todo, pequena, média e grande, a gente poderia criar um char. Então, o tamanho seria um char para receber apenas a primeira letra ali, que seria P, M ou G. Então, a gente estaria, dessa forma, a gente armazenaria apenas a primeira letra, iria manter a identificação perfeitamente do tamanho da pizza e ao mesmo tempo a gente ia economizar espaço ali de memória. E aqui o preço. E no pedido, ele fala que todo pedido tem um número, tem um cliente, tem uma pizza, tem a quantidade, o valor total e a senha. Então, o desenho desse sistema, né, em termos de atributos, ficaria assim: a gente teria uma classe cliente com nome, sobrenome, telefone e endereço, uma classe pizza com nome, descrição, tamanho e preço, e uma classe pedido. Dentro dessa classe pedido, eu tenho atributos que são específicos do pedido. Segundo a descrição do problema, eu teria número, quantidade, senha e o valor total, que seria atributos específicos do pedido. O cliente, quando ele fala lá que ele quer um cliente, na verdade ele quer um atributo cliente que é do tipo cliente, ou seja, nesse atributo cliente, ele vai ter todos os atributos ali da classe cliente, né? Então esse cliente é um objeto da minha classe cliente lá, com nome, sobrenome, telefone e endereço. A mesma coisa para pizza. Então, a pizza vai ser um objeto da classe pizza que tem que conter o nome, a descrição, o tamanho e o preço. Então, para montar esse sistema, a gente primeiro vai começar aqui com as classes, que são as classes base, que seriam as classes que não dependem de outras, e a partir daí a gente vem para pedido, porque para criar o pedido, eu vou precisar já usar um objeto do tipo cliente e um objeto do tipo pizza. Então vamos lá. Então eu vou começar criando o projeto aqui. É, Eu já tenho um projeto Pizza Prime, que foi quando eu estava Pizzaria Prime, que tá até com dois Z's aqui, né? Então a gente pode fazer aqui um outro nome para não chocar com esse projeto que eu já tenho. Então, para criar o projeto, eu vou lá File New Project, vou escolher aqui Java Application como opção e aqui agora o nome do projeto. Então, o nome do projeto ideal é que comece com a primeira letra maiúscula, né? Eu só vou botar Prime aqui, porque a gente já tem ali um projeto Pizzaria Prime e vou finalizar. Então, dessa forma, eu tenho aqui o meu projeto já eh, criado, meu projeto Prime, com a minha classe Prime, que é a classe ali com a minha main de teste. E a gente vai começar a criar nossas classes agora. Então, a primeira classe que eu vou criar vai ser a classe cliente. E eu vou criar dentro aqui do pacote de classes que já está no meu projeto. Então, eu vou chegar, selecionar aqui já no pacote, clicar com o botão direito, New, Java Class, e aí vou definir o nome da minha classe, que nesse caso vai ser cliente.
Nome de classe sempre com a primeira letra maiúscula, certo? Então aqui a gente tem a nossa classe cliente. Aí a gente vai começar a definir os atributos. Então a gente sabe que o cliente tem nome, sobrenome, então string nome. Eu poderia colocar aqui em cada linha, né, um atributo e por aí vai. Ou eu posso colocar aqui, como são do mesmo tipo, eu já coloco numa linha só. Então, nome e sobrenome é string, telefone poderia ser inteiro, mas usualmente o telefone a gente coloca como string também, e o endereço nesse caso também seria um string. Então a gente teria aí quatro, quatro atributos aqui do tipo string para essa classe, eu não tenho outro tipo. Endereço aqui você pode colocar o C cedilha nessas últimas versões do Java ao longo do tempo, né, eles incluíram aí o C cedilha como um caractere normal dentro da linguagem, então ele aceita tranquilamente. Mas nesse caso eu vou deixar sem mesmo, certo? Vamos continuar aqui agora com o que pede atividade, porque além de criar a classe com esses atributos, ela pede aqui que crie dois construtores. O primeiro recebendo todos os dados por parâmetro. Então, como é um construtor? Para criar um construtor, eu vou colocar o public na frente, o nome da classe, nesse caso cliente, abre e fecha o parênteses e abre e fecha as chaves. A partir daí, eu tenho um construtor. Todos os dados que são recebidos através dos parâmetros aqui são as variáveis ali, os dados que eu estou recebendo por parâmetro. E eu poderia receber via teclado, mas isso aí a gente vai discutir no próximo construtor. Então, nesse caso, ele pediu todos os dados por parâmetro. Então, eu vou receber todos os dados aqui, né, nos parênteses. Então, nesse caso, quais são os dados que eu tenho? Eu tenho nome, eu tenho sobrenome, eu tenho telefone, eu tenho endereço. Então, nome é de que tipo? String. Então, eu vou criar uma variável nome aqui para receber o nome. Sobrenome também é string. Então, também eu vou criar aqui uma variável sobrenome para receber o dado. Telefone e, por fim, o endereço. Ok, então, dessa forma, no meu construtor eu estou recebendo aqui o nome por meio dessa variável, sobrenome por meio dessa, o telefone e o endereço. Poderia usar outros nomes aqui para a variável, não precisa ser do mesmo nome, né? Do atributo e da variável. Mas, se for o mesmo, não tem problema, porque para diferenciar a gente usa o dis, né, na frente. Então, quando eu uso dis.nome, eu estou me referindo ao meu atributo. E aí aqui eu digo que o meu atributo vai receber o valor que vai estar nessa variável nome. Então, vem o valor de nome por aqui e esse valor é colocado no atributo. A mesma coisa para sobrenome, então, e para os demais. Então, dis.telefone e dis.endereço. Então, dessa forma, a gente recebeu todos os dados por atributo, por parâmetro. O que que significa receber dados por parâmetro? Significa que se eu quiser utilizar um objeto do tipo cliente, então bora criar aqui na nossa Prime para testar. Eu vou criar aqui um cliente C1. Então aqui eu estou criando uma variável que vai apontar para um objeto do tipo cliente e que vai ter todos esses atributos: nome, sobrenome, telefone e endereço. Então, para instanciar ele, eu tenho que fazer new cliente, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Nesse processo de instanciar, o que é que eu estou fazendo? Para criar o objeto, eu estou chamando o construtor. Por isso eu estou usando o próprio cliente aqui, new cliente. Construtor, ele tem o que aqui? O mesmo nome da classe. Então eu estou chamando esse construtor. E por que está dando erro? Porque justamente nesse caso, esse meu construtor, que é o único construtor até o momento da classe, ele requer aqui quatro dados, que é o nome, o sobrenome, o telefone e o endereço, que nesse caso aqui são todos string. Então, para instanciar esse cliente, eu precisaria colocar aqui o nome, por exemplo, Ícaro, vírgula, sobrenome, Andrade, vírgula, próximo é o telefone. Então, 739-81223344. Ah, e o endereço, Rua X.
Ok, então perceba que eu tive que enviar cada um desses valores por parâmetro. Então, na hora de instanciar o meu objeto, eu já mandei fisicamente aqui no código os dados. Então, quando eu for criar esse objeto, o nome Ícaro vai vir para essa variável e essa variável vai ficar com o nome Ícaro. E aí eu vou pegar esse nome que está dentro da variável e vou colocar aqui no meu atributo nome. Então, a partir daí, o meu atributo recebe lá o nome Ícaro. A mesma coisa, sobrenome, vem com Andrade. Então, esse sobrenome vai ser colocado no atributo aqui. Então, a partir daí, o sobrenome fica com Andrade. Aí o telefone e o endereço, então, mesmo processo. Então, toda vez que eu recebo os dados aqui pelos parênteses e inicializo, eu falo que eu estou recebendo os dados por parâmetro. Aqui no segundo, ele pede para receber os dados via teclado. Então, quando ele fala via teclado, ele está dizendo que é para o usuário receber os dados digitando, né? Igual a gente faz lá, por exemplo, em C usando scanf. Então a pessoa digita, aperta Enter e aquele dado vai direto para aquela variável, nesse caso para o atributo. Então eu já não vou receber os dados por parâmetro, ele está pedindo para eu receber via teclado. Nessa forma, a gente vai usar aqui a classe scanner, que vai fazer essa conexão, né, para que a gente consiga pegar esses dados via teclado. Então, eu vou criar um objeto do tipo scanner, eu poderia dar o nome que eu quisesse aqui, eu vou dar o nome de entrada para esse objeto e vou ter que instanciar ele. Então, scanner system.in. Então, ok, então eu criei esse objeto do tipo scanner com o nome de entrada. Aqui está dando. Qual é o erro que ele está dando? Porque scanner é uma classe que está fora do pacote padrão. Então eu preciso importar esse código dessa classe scanner. E aí eu tenho que clicar aqui nessa lâmpadazinha e clicar aqui na opção de add import. Então você vê que ele já vai colocar um código aqui, onde ele vai importar o pacote scanner, o código da classe scanner do pacote que ele está, que nesse caso é o java.util. Então, ok, então agora eu já tenho lá uma variável, que é um objeto do tipo scanner, que vai possibilitar que eu utilize, que eu consiga pegar os dados via teclado. Que seria a mesma coisa quando a gente faz um include lá para estádio.h em C para pegar, para poder usar o scanf, para poder, a partir daí, pegar os dados via teclado. Então, aqui eu estou criando um objeto scanner para poder pegar os dados. Então, o primeiro dado que eu quero pegar é um nome. Como é que eu faço? Eu vou pegar esse dado e vou colocar onde? Eu quero colocar dentro do atributo nome. Então, eu digo que o dado vai vir para o atributo nome. Mas como é que eu faço para pegar? Eu vou usar o objeto entrada e vou usar um método dele. Nesse caso, para como o dado que eu quero pegar é um string, eu vou usar a opção nextLine. Então, o nextLine vai fazer com que eu pegue uma string aqui do teclado. Se eu quisesse um dado que fosse, por exemplo, um inteiro, eu ia usar next int. E aí eu conseguiria pegar um dado inteiro. Se eu quisesse um dado que fosse float, eu ia usar next float. Se eu quero um dado que seja double, eu uso next double. E por aí vai. Então, se a gente colocar aqui entrada.next e apertar Ctrl espaço, ele já me dá aqui as opções ó, que eu tenho. Por exemplo, next boolean, para eu pegar um booleano. Por aí vai. Então, a gente tem várias opções aí que a nossa classe lá tem já os métodos implementados. Então, se eu faço aqui, eu vou repetir esse código, só que agora eu quero pegar o sobrenome, eu quero pegar o telefone e eu quero pegar o endereço. Então, eu tenho agora um construtor que pega os dados direto aqui, né, por parâmetro, e eu tenho um construtor que pega os dados via teclado. Qual é a diferença? Eu vou criar um outro construtor, um outro objeto aqui. Eu vou criar um cliente C2. E aí agora eu vou botar new cliente. Perceba que nesse novo objeto que eu estou criando, eu não estou passando os dados mais por parâmetro. E por que agora não está dando erro? Justamente porque
eu tenho duas opções. Eu tenho um construtor que precisa de quatro dados por parâmetro, e eu tenho um construtor que não precisa de nenhum dado por parâmetro, porque ele está pegando por teclado. Então, dessa forma, quando eu chamo um construtor sem passar dados nenhum, o computador ele já vai entender que você quer o quê? Você quer chamar esse construtor aqui, que recebe os dados via teclado. E se eu coloco os parâmetros, ele vai chamar o primeiro construtor. Então, se a gente executar isso aqui, o que que vai acontecer? Ele vai ficar agora esperando receber aqueles dados. O primeiro dado lá, por exemplo, o Ícaro, o segundo, sobrenome, o terceiro lá, o número, e o quarto, que seria o endereço lá. Então, ele vai pegar cada um desses dados e vai colocar lá nos atributos, inicializar os atributos. Qual é a vantagem de se pegar via teclado? Porque eu posso, cada vez que eu executo o código, eu vou poder inserir o dado que eu quiser, né? E se eu faço dessa forma, eu tenho obrigatoriamente que já colocar dentro do código aquele dado específico. Na prática, você vai utilizar de acordo com a sua necessidade. Então, aqui eu só estou mostrando as possibilidades. Nesse caso, tem um ponto que é negativo com relação ao que a gente fez, é que na hora que eu vou pegar esses dados, eu não consigo previamente saber que tipo de dado ele está esperando que eu digite. Então, eu sei porque eu construí o código, mas um usuário aqui não saberia o que é que ele está esperando aqui que seja inserido. Então, uma forma da gente melhorar um pouco a imagem, né, desse construtor, e no caso dessa entrada de dados, seria eu criar aqui algumas mensagens para indicar, para ficar ali visualmente fácil do usuário entender o que é que eu estou querendo, né? Então, nesse caso, eu vou criar primeiro um system.out.println só para indicar o que eu quero fazer aqui, que nesse caso, cadastrar cliente. Então, ok, eu estou querendo cadastrar um cliente. E aí agora eu quero pegar um nome. Eu vou usar aqui um system.out.print. Eu não vou botar o ln porque eu não quero que ele dê um enter. Eu quero que o cursor fique esperando ali do lado do texto que eu vou digitar agora, que nesse caso vai ser nome. Essas coisas que eu estou fazendo aqui é só enfeite, pessoal. Então, assim, para ficar, no meu ponto de vista, mais organizado, mas fica a critério aí de cada um. Então, basicamente, o que é que eu estou fazendo? Eu vou separar por entes aqui, não há necessidade, mas é só para ficar visualmente mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Nome, telefone e endereço. Então, eu estou criando um título aqui, cadastrar cliente. A partir daí, eu estou digitando lá esse texto, nome, e aí o cursor vai ficar aqui, ó, deu um espaço para não ficar colado, vai ficar aqui um espaço a mais, esperando ele digitar o nome. Quando ele digitar o nome e apertar Enter, vai exibir na tela o sobrenome, ou seja, esse texto sobrenome, e vai ficar esperando que ele digite o sobrenome. E a mesma coisa para telefone e endereço. Então, se a gente executar agora, vamos ver a diferença. Veja que agora apareceu aqui o cadastrar cliente, eu dei aqueles barras T para ele ficar mais centralizado, e aí ele ficou esperando o nome agora. Então, eu vou lá colocar o nome, aí sobrenome, aí vai pedir o telefone, endereço. Então, veja que a entrada de dados agora ficou muito melhor, né? Mais visual aqui, mais fácil de identificar os dados que ele está pedindo. Mas isso aí fica a critério de cada um, a forma que vai dispor esses dados fica a critério, né? Não, não tem uma regra específica. Então, ok, fiz a entrada de dados aqui para a inicialização do segundo construtor. E, por fim, aqui ele pede que eu crie um método que exiba todos os dados do cliente. Então, nesse caso, eu vou criar um método aqui. Qual é a diferença de método para construtor? O construtor ele não tem um tipo de retorno, então, nesse caso, ele só tem um public, ele não tem void, int, float aqui indicando um retorno. E o nome dele tem que ser obrigatoriamente igual ao nome da classe. Já um método não, né? O método tem um tipo de retorno. Nesse caso eu quero void, porque eu não quero retornar nada, justamente porque a gente só vai exibir.
E eu vou botar aqui exibe. Eu vou botar aqui exibe informações. Ok. E aí eu abro e fecho parênteses. Nesse caso também eu não quero receber nenhum dado, porque os dados que eu quero exibir, eles já estão aqui nos atributos. E aí o que que eu tenho que fazer? Eu quero exibir todos os dados. Se eu quiser apenas exibir os dados, eu poderia já colocar aqui de forma direta, né? É, por exemplo, nome, dois pontos, mais dis.nome. Então aqui eu já vou exibir lá um textozinho e o nome. Eu vou continuar com o padrão que eu estou fazendo aqui, então eu vou colocar aqui dados do cliente. Vou colocar dois pontos aqui. Então, a partir daí eu vou exibindo os dados do cliente. Então, nesse caso, eu vou exibir o nome e vou continuar. Eu vou fazer uma junção e já vou exibir o nome completo, para eu não ter que ficar exibindo nome e sobrenome. Então, eu vou botar nome completo, dois pontos, e já vou fazer uma união aqui. Se eu unir o nome e o sobrenome, o que que vai acontecer? Ele vai colar o nome e o sobrenome junto. Então, por exemplo, se o nome dele for Ícaro Andrade, iria ficar assim, ó, Ícaro Andrade colado, porque a palavra Ícaro estaria na variável nome e a palavra Andrade estaria no sobrenome. Como eu estou pedindo aqui para exibir os dois juntos, então ele exibir junto. Se eu quiser separar com um espaço aqui, entre um e outro, eu faço o quê? Eu dou aqui um espaço e separo. E aí eu consigo ter essa separação. Então, eu vou fazer isso e já vou exibir aqui o nome completo e vou continuar para exibir as outras informações. Nesse caso, seria o telefone e isso, ponto. Telefone e, por fim, o endereço. Isso, ponto, endereço. Ok, então fiz um método aqui para exibir essas informações. Então já consigo, por exemplo, vou clicar em C1 aqui, botar o ponto e eu já consigo ver o meu método que eu criei aqui como opção. Então aqui eu consigo fazer a exibição, certo? Das informações de C1 e C2 aqui, depois que eu pegar ele lá, eu também vou colocar para exibir aqui para a gente ver a diferença. Então eu vou executar, ó, e aí ele primeiro vai pedir as informações aqui do segundo cliente, que nesse caso eu vou colocar aqui Ana da Silva, telefone 223344 e endereço Rua Y. Então, ó, ele já vai mostrar aqui os dados de Ícaro. Então, Ícaro Andrade, com aquele telefone que a gente colocou fixo lá no nosso construtor por parâmetro. E os dados que eu inseri agora foram do segundo cliente, da segunda cliente aqui. Então, já ficou Ana da Silva, o número dela e a rua dela. Ok. Então, seguindo, a gente vai agora criar a nossa classe pizza. Então, como ficaria a nossa classe pizza? Então, pizza, eu vou criar aqui os atributos. Nesse caso, pizza a gente tem nome, descrição, tamanho e preço. Então, string nome e descrição são strings, né? Preço, tamanho, eu vou colocar como char aqui, para a gente ter essa experiência de estar trabalhando com char também. E no caso, o preço seria float. Certo. Vamos lá ver o que que ele pede a partir daí. Ele pede para se criar também um construtor recebendo todos os dados por parâmetro e outro construtor com todos os dados por teclado. E também lá um outro método para exibir todos os dados da pizza. Então, bora primeiro construir esse construtor que recebe os dados por parâmetro. Então, nesse caso, eu tenho o nome e a descrição, que vai vir, que são strings. Eu tenho o tamanho, que é um char, e eu tenho um float, o preço.
A partir daí a gente cria lá o nosso, inicializa os nossos atributos. Então, nome, descrição, tamanho e preço. Então, se eu já quiser testar esse meu construtor, aí eu não vou conseguir ver no final porque eu não tenho ainda o método de exibir, né? Mas aqui eu posso lá criar uma pizza P1, new pizza, e aí eu vou ter que inserir as informações, por exemplo, calabresa, a descrição X. Aí o tamanho, como eu coloquei char, se eu colocar entre aspas duplas aqui o P e colocar o preço, por exemplo, R$ 60,50, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque P, no caso aqui, é um caractere apenas, não é uma string. Então eu tenho que colocar entre aspas simples, certo? Ele vai pedir aqui para eu forçar a conversão, né? Se tem casas decimais, ele obrigatoriamente vai ficar me pedindo aqui para garantir que isso vá como um float. Então, você clica aqui na lâmpadazinha e clica na opção lá de caching para ele fazer uma conversão forçada, garantindo que aquele número entre como um float no seu parâmetro, para que aqui ele receba como um float e não dê problema. Ok, então a gente vai criar um outro construtor, só que agora recebendo os dados via teclado. Então a gente vai basicamente fazer todo o processo que a gente fez aqui no cliente. Então eu vou copiar essa primeira parte só para a gente pegar o padrão. Então, novamente, eu vou ter que criar um objeto do tipo scan. Então, criei aqui o meu entrada. Vou mudar aqui agora para cadastrar pizza. E aí agora eu tenho também o nome da pizza, que é um string, então continua do mesmo jeito. Aí a gente vai ter agora, além do nome da pizza, a descrição, que também é um string, continua do mesmo jeito. E aí no tamanho, eu vou ter um caractere apenas. Então, o que que acontece? Para pegar um caractere apenas, eu vou usar o next, em vez de next line. Vou botar um ponto aqui depois dos parênteses e vou chamar aqui um chat, indicando que eu quero só a primeira, indicando que eu quero só o primeiro caractere. Porque entendam, aqui, quando eu falo entrada.next, quando eu faço entrada.next, a gente tem que lembrar aí de vetor. Para quem vai ter mais dificuldade de lembrar de vetor, a partir da próxima aula a gente vai falar sobre os vetores. Talvez a gente consiga relembrar aí, se você tiver alguma dúvida sobre isso. Mas os vetores lá a gente tem os passos de memória associados a um único nome. E o índice inicial, ele começa justamente com zero. Então aqui o primeiro índice é zero, depois é um. Perdoa aqui porque escrever no mouse é muito difícil. Então aqui é zero, um, 2, 3 e por aí vai. Nesse caso, como eu quero um único caractere, eu estou preocupado só com essa primeira letra que vai ser digitada. O resto aqui eu quero ignorar. Então o que eu estou falando com ele é isso, ó. Pegue uma string do teclado, mas só considere a primeira letra, o char@0, que é só o primeiro caractere. Então eu indico aqui que eu só quero a posição zero. E aí, essa primeira letra vai colocar dentro de tamanho. E por fim, a gente tem. Então, toda vez que você quiser pegar um único caractere, aqui no Java, se for via teclado, a gente pode usar essa opção. E por fim, a gente vai pegar aqui o preço.
E o preço é um float, então float eu uso next float. E aí alterar aqui para preço. E o atributo que eu quero preencher é o atributo preço. Então, ok. Então, o nosso construtor aqui que pega os dados via teclado, ele já está pronto também. E aí agora a gente precisa criar o nosso método de exibição. Então, para ficar no mesmo padrão, eu também já vou dar uma copiada aqui, só dessa primeira parte. Eu vou botar o mesmo nome, inclusive, exibe informações, porque fica um padrão. Então, todo método de exibir as informações nas classes ficam com o mesmo nome, fica mais fácil. E ao invés de exibir os dados do cliente, eu vou botar aqui dados da pizza. E aí, o primeiro dado da pizza vai ser realmente o nome. Então, realmente é o nome, só que aí é só o nome, não tem sobrenome. O segundo dado vai ser a descrição dela. Descrição. Aí, tá dando de problema aqui. Eu não fechei o meu método, né? Então, por isso que ele tá dando erro. Eu tinha copiado a abertura do método e aí ele acabou ficando sem as chaves para fechar. Então, a descrição. Depois eu vou exibir tamanho. Então, aqui, tamanho. E por fim, aqui o preço dela. Preço. Então, ok. Minha classe pizza, ela já, teoricamente, aqui está funcionando. Então, bora testar. Então, aqui eu criei essa pizza P1. Eu vou botar aqui pizza P1 exibe informações. Eu vou criar aqui também já logo uma pizza P2 e vou pedir os dados via teclado. Que aí a gente já. Então, eu vou chamar o construtor aqui sem passar dados. E aí eu vou exibir a pizza P1 e logo depois eu vou exibir também a pizza P2. Então, vamos executar. Aqui, como eu ainda mantive, deixa eu tirar para a gente não ter que. Eu vou aqui ocultar essa parte do cliente, porque a gente já validou isso, né? Então, eu vou botar aqui uma barra asterisco porque isso aqui vai virar comentário, então ele fica em cinza, ele não executa, né? O código continua aqui, se a gente quiser em algum momento reutilizar, mas isso aqui fica oculto. Então ele não vai ser executado, só vai ser executada a parte da pizza. Então, barra asterisco, asterisco barra. Aqui inicializa. A partir daqui, tudo que está abaixo fica oculto, né? Fica como se fosse comentário. E para finalizar o código, a gente fecha aqui com asterisco bar. Aí vira um bloco de códigos que estão ocultos. Então vamos lá agora. Então ele vai pedir os dados da segunda pizza ali, nome da pizza, frango, descrição, frango X, tamanho G, preço 55. Então aqui ele exibiu a primeira pizza ele exibiu ok, calabresa, descrição X, tamanho P e o valor. E a segunda de frango aqui, houve algum problema na descrição. Então bora ver o que aconteceu aqui. Pizza. Já previa isso. Então, na hora que eu copiei o código, né, eu acabei esquecendo de trocar o nome do atributo aqui. Então, quando eu recebo o dado da descrição, eu tenho que colocar em descrição. Então, bora executar de novo. Então, nome pizza de frango, descrição frango X, tamanho, vou botar um M aqui agora, e o preço 67. Então, agora a gente tem lá nome frango, descrição frango X, tamanho M 67. E a de calabresa aqui
os dados estão exatamente como a gente tinha colocado lá na passagem por parâmetro. Então, até aqui, ok, minha classe cliente, minha classe pizza, ela já está pronta. E agora a gente vai criar a nossa classe pedido. Então, na classe pedido, o que que a gente vai fazer? Ele pede aqui eles, alguns atributos que vão ser próprios da classe. Nesse caso, número, quantidade, 100 e valor total. Então, eu vou criar aqui número da pizza, pode ser um inteiro, né? Número. Quantidade também, né? Quantidade. Senha. Essa senha que ele está pedindo, pessoal, é um string, porque seria uma senha onde você faz o pedido, cria uma senha para só você poder pegar, né? Seria como se fosse uma senha de login. É, não faz tanto sentido dentro desse contexto exatamente, mas eu fiz dessa forma porque eu queria fazer alguns métodos ali com desvios condicionais dentro desse problema para fazer a gente revisar esse conceito também. Então, por isso eu criei essa senha no pedido. E o valor aqui seria float, então float valor. Além disso, a gente tem o objeto cliente e o objeto pizza. Então, nesse caso, eu vou criar um cliente do tipo cliente e uma pizza do tipo pizza. Você poderia usar outro nome para o atributo, não tem problema nenhum, certo? Eu particularmente prefiro chamar do mesmo nome porque fica mais fácil de não esquecer, de identificar. Mas isso aí é a critério de quem está desenvolvendo. Mas o meu cliente tem que ser do tipo cliente, não pode ser do tipo string, por exemplo, porque ele tem que trazer todos os dados aqui do cliente que a gente acabou de criar a classe para isso. Ok, então o que é que ele pede agora? Vamos voltar lá no. Deixa eu fechar essa parte do punch. Então ele pede na classe pedido para a gente criar um construtor que receba todos os dados. Esse texto aqui ficou errado, pessoal. Todos os dados do pedido, todos os dados do cliente e da pizza e também o do pedido. Então ele quer tudo por parâmetro, certo? Todos os dados por parâmetro. Então nesse caso, public pedido, abre e fecha parênteses. Então eu vou receber todos os dados aqui por parâmetro. Então quais são esses dados? São todos os dados do cliente, que seria o nome dele, o sobrenome, o telefone, o endereço. Então, eu vou receber todos esses dados. Vou receber também, vou botar uma vírgula aqui. Vou receber também todos os dados aqui da pizza, que seria o nome da pizza, descrição, tamanho. Qual é o primeiro problema que eu vou ter aqui? A pizza tem um nome e o cliente também tem, então vai divergir aqui, vai ficar, né, duas variáveis aqui com o mesmo nome, e não pode, né? Então eu vou criar aqui uma pizza C, que seria pizza cliente, ou um nome C para o nome do cliente, e o nome P, que é o nome da pizza. Então, para a gente conseguir diferenciar. E, além disso, ele quer que eu receba ainda os dados que são do próprio pedido, nesse caso. Int número, int quantidade, string senha e o valor, esse valor é o valor total, né? Esse valor total aqui do pedido, ele vai ser com base na quantidade, no valor da pizza e na quantidade de pizzas. Então, nesse caso, esse valor total a gente vai calcular. A gente não vai receber por parâmetro, porque ele vai justamente depender dos outros dados que estão sendo recebidos. Então, ok, recebi aqui os dados do cliente. Como é que eu faço para colocar esses dados no cliente? Então, a gente poderia pensar no seguinte, eu vou colocar aqui dis.cliente.nome e aí eu vou colocar aqui o nome direto no atributo do cliente. Só que quando a gente faz isso aqui, a gente está acessando diretamente um atributo de uma outra classe dentro de uma classe que não a pertence. Então, perceba, a gente está na classe pedido.
E a gente está acessando, aqui um atributo nome do cliente dentro da classe pedido. Isso aqui a gente está ferindo o princípio de encapsulamento. Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente não pode fazer isso. A gente tem que inicializar os atributos da classe cliente. Se a gente vier na classe cliente aqui, onde é que é inicializado os atributos da classe cliente? Nos seus construtores. Nesse caso, eu tenho dois construtores. Eu tenho um construtor que já recebe os dados por parâmetro e eu tenho um construtor que já recebe os dados por teclado. Esses dados que está vindo aqui que eu quero inicializar, eu já tenho esses dados. O usuário não vai digitar os dados. Eu já tenho os dados aqui. O nome do cliente já está aqui nessa variável, o sobrenome dele já está nessa variável, o telefone já está aqui, o endereço já está aqui. Então, nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu objeto do tipo cliente e vou instanciar ele, chamando aquele construtor que recebe os dados por parâmetro. E vou mandar esses dados. Então, vou mandar o nome, o sobrenome, o telefone e o endereço. Então, dessa forma, eu estou dentro do pedido recebendo os dados de todo mundo e é como se dentro do pedido ele fosse dividindo as coisas. Ó, esses dados aqui pertencem ao cliente, então manda para o cliente e lá ele vai instanciar esses dados. Agora, mesma coisa os dados da pizza. Então, os dados da pizza pertencem a quem? A classe pizza. Então, a gente chama o construtor da classe pizza e ele vai se virar lá para para já receber os dados dele. Então, nesse caso aqui, ó, eu já vou mandar todos os dados da pizza e lá na classe pizza vai ser instanciado. E agora a gente só se preocupa com os nossos dados. Nesse caso, x.número vai receber o número do pedido, descrição, não, quantidade, né? Vai receber a quantidade e a senha vai receber a senha. Ok. E aí, no final, só tem a questão do valor total. O valor total vai ser o quê? Vai ser o valor da quantidade de pizzas multiplicado pelo preço de cada pizza, que eu tenho aqui nas variáveis quantidade e na variável preço. Então, seria a quantidade vezes o preço, vai ser o valor total do pedido, certo? Só que tem uma questão aí. Qual é essa questão? Vamos voltar lá que vai ter uma observação que é o seguinte: existe uma regra na pizzaria onde todo pedido que possuir mais de 3 pizzas, ele vai ganhar 10%. Então, se a quantidade for maior que 3, o pedido, o valor total, ele ganha 10% de desconto. Então, o que que acontece? Então, essa quantidade só vai ser calculada assim se o pedido for inferior a 4 pizzas. Se for maior que 3, ele vai ter os 10%. Então, eu precisaria colocar um desvio condicional aqui. Como é algo que vai ter que ser calculado em todos os construtores, a gente poderia fazer direto aqui? Poderia, mas lembra que o princípio, ó, o maior ganho de se programar orientado a objetos é justamente a reutilização de código. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui que calcula para mim o valor da pizza. Então, vou botar aqui, ó, calcula valor total. Então, vou criar esse método que calcula o valor total. E automaticamente ele já vai retornar o valor da pizza. E o que que vai fazer esse método? Ele vai receber dois dados. Ele vai receber aqui a quantidade de pizzas, no caso. Vou botar aqui QTD para ficar mais simples. E o preço. Int quantidade, float preço. Ok. Então ele vai receber a quantidade e o preço das pizzas. A partir daí, imagine o seguinte: se a quantidade for opa, menor ou igual a 3, significa o quê? Que não vai ter o desconto dos 10%, porque ele falou só maior que 3. Então, se a quantidade for menor ou igual a 3, não vai ter desconto. Então, o que que a gente vai retornar? A gente vai retornar a quantidade vezes
o próprio preço, sem desconto nenhum. Se não, significa que tem mais de 3 pizzas. E aí a gente precisaria dar um desconto dos 10%. Como é que a gente pode dar esse desconto dos 10%? Se eu tenho, imagina que eu tenho a conta que é R$ 100. Se eu quero dar 10% de desconto, o resultado dessa conta vai ser R$ 90, certo? Por quê? Porque se eu quero dar 10% de desconto, eu só vou contar com 90% do valor da conta. Então, nesse caso, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso dizer que a quantidade vezes o preço vai ser o quê? Vai ser 100% o valor da minha compra. Isso aqui vai me dar 100% o valor da minha compra. Só que eu tenho 10% de desconto. Logo, eu só vou pagar quanto? Eu só vou pagar 90%. Se eu só vou pagar 90%, eu multiplico isso por 0,9. Isso vai fazer com que ele me dê um retorno, né? O resultado disso aqui vai ser só 90% do valor, que é justamente o valor que vai ser pago. Então ele vai pedir aqui, como é um cálculo, né, com 0,9, ele vai pedir para fazer uma conversão aqui forçada, né, para garantir que o resultado seja em float. Então é só clicar aqui na lâmpada, clicar no casting e pronto. Então, se for uma quantidade menor ou igual a 3, eu retorno aqui o valor total. Se não, eu só retorno 90% do valor. Então, eu elimino os 10% ali que é o desconto. E com isso, esse método, toda vez que eu mandar a quantidade e o preço, ele vai me dizer qual é o valor total que eu vou pagar. Então, eu vou aqui agora fazer o seguinte, eu vou chamar o meu método. Como esse método pertence à própria classe pedido, e eu vou usar dentro da classe pedido, eu boto calcular valor total, passando aqui a quantidade de pizzas, que está na variável quantidade, e o preço da pizza, que está na variável preço. Então, ele vai calcular e automaticamente vai retornar aqui para o valor total o valor, seja com desconto, ou seja com desconto, ou seja sem desconto, de acordo com a quantidade de pizzas que a gente teve. Então, ok, então esse meu primeiro construtor aqui, ele já foi finalizado. Vamos para o segundo construtor. No segundo construtor, ele pede que você receba os dados do pedido aqui por parâmetro e os objetos do tipo cliente pizza. Então, o que ele está pedindo? Eu vou ter o construtor pedido, onde nesse construtor eu vou receber esses dados aqui. Então, eu vou receber o número, a quantidade e a senha, e eu vou já receber um objeto do tipo cliente. Então, já vou receber aqui um cliente e já vou receber um objeto do tipo pizza. Dessa forma, eu não vou receber cada um dos dados da pizza, eu vou receber o objeto todo, cliente já com seu nome, com seu sobrenome, com os outros dados dele, e a pizza a mesma coisa, já com o tamanho, com o preço dela e etc. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu só vou instanciar os atributos aqui. Então, número vai ser igual a número, quantidade vai ser igual a quantidade, senha vai ser igual a senha e o cliente vai ser igual ao cliente, ou seja, o cliente que veio para aqui eu já vou colocar direto na minha no meu atributo ali cliente. E a mesma coisa, pizza vai receber lá o objeto que veio da pizza. OK. E aí como é que eu calculo o valor total? Mesmo processo. Então eu vou pegar aqui e vou chamar aqui o meu método de calcular. Só que tem um pequeno problema agora, que é o seguinte: qual é o preço? Porque agora eu não recebi o preço diretamente, porque o preço já veio embutido na pizza aqui, né? Eu poderia fazer o seguinte, colocar pizza.preço. Qual é o problema disso? Eu estou dentro da minha classe pedido, acessando de forma direta um atributo que pertence à classe pizza. Então, isso aqui, novamente, entra naquela questão de, eh, do encapsulamento. A gente está ferindo o princípio do encapsulamento. Então, como é que eu faço isso se eu preciso do preço? Eu venho aqui na classe pizza e crio um método para retornar o valor do preço. Então, public, o preço é de que tipo? O preço é float, né? Então, public float get preço. Geralmente a gente usa essa palavra get porque já fica, é um padrão indicando que está retornando. O set é para
inserir get para retornar. Mas se só quisesse colocar preço, iria funcionar do mesmo jeito. Diz.preço. Então criei um método que retorna o preço. Falta eu fechar aqui. Um método que retorna o preço. E aí agora, ao invés de fazer o acesso direto ao atributo, eu acesso o quê? O meu método aqui, getPreço. E a partir daí a gente consegue acessar o, o valor do preço para calcular o valor da pizza, certo? Então, ok, meu segundo construtor já está pronto. Para quem não consegue entender qual é a diferença, qual é a diferença desse primeiro construtor para o segundo, então bora voltar lá no Prime aqui, no main. Então aqui eu vou comentar todo esse código que a gente tinha feito referente aos testes individuais, mas vou copiar aqui um cliente e vou copiar uma pizza. Então o que é que acontece? Imagina que eu vou criar aqui dois pedidos. Vou criar um pedido aqui, pede 1, e outro pedido 2 aqui. Então eu criei dois pedidos. Só que eu não instanciei ainda, né? Então o primeiro pedido eu vou instanciar com o construtor que a gente manda todos os dados. Então, para instanciar esse pedido que eu recebo todos os dados, eu primeiro preciso, vamos ir lá em pedido, ó. Eu primeiro preciso começar aqui a receber os dados do cliente, né? Que é nome, sobrenome, telefone e endereço. Então, eu tenho que começar a colocar esses dados do cliente aqui. Depois, eu tenho que continuar colocando aqui, eu vou botar assim para ficar mais fácil da gente visualizar. Eu vou colocar os dados da pizza. E aí depois eu ainda tenho os dados eu tenho os dados aqui do próprio pedido, que é o número, a quantidade e a senha. Nesse caso, o número, por exemplo, número 10, a quantidade são 3 para 2. E a senha aqui, que é um string, por exemplo, teste. Então, ok. Então, perceba que eu tenho que colocar todos os dados ali para fazer o pedido. Mas se de repente eu já tenho o objeto do cliente, eu já tenho o objeto da pizza, eu poderia fazer um pedido dessa forma: pede 2, new pedido, e aí eu vou usar o meu segundo construtor. Nesse segundo construtor, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar aqui o número do pedido, por exemplo, pedido 11. A quantidade vai ser 4 pizzas. A senha vai ser teste 2. E aí agora eu já mando o meu objeto. Então eu já mando o C1 e já mando o P1. Então no C1 já foi instanciado o cliente e no P1 já foi instanciada a pizza. Então eu não vou mandar todos os dados de uma vez. Eu já mando os objetos aqui, que cada objeto já tem os seus dados. Só estou verificando aqui se está tudo normal, a gravação, para a gente continuar. Ok. Então é isso. Vamos agora continuar aqui com o nosso terceiro construtor, terceiro e último construtor. Public pedido. Então, sobre o terceiro e último construtor, ele pede o seguinte: ele pede que a gente crie um construtor que receba todos os dados do pedido, da pizza e do cliente via teclado. E como é que a gente faz isso? É, aí mesmo processo que a gente fez lá no cliente, né? E também na pizza. Eu vou usar aqui o mesmo padrão. Então a gente vai precisar aqui de um objeto da classe scanner, cadastrar pedido. E aí a gente vai precisar fazer a entrada aqui de cada um dos dados. Só que tem uma questão, aí você fala, mas eu vou ter que então pegar todos os dados, os dados da pizza, os dados do cliente, depois todos os dados da pizza, depois todos os dados do pedido e depois instanciar isso.
Aí a resposta é não, porque assim, o cliente, a gente não criou um construtor aqui no cliente, que ele já pega os dados do cliente por teclado. Por que a gente vai pegar esses dados do cliente via teclado se ele mesmo já pega os dados dele? Então, o que a gente vai fazer é, por exemplo, se eu quiser já começar pegando os dados do cliente, eu já vou chamar logo ele aqui, ó. X.cliente vai ser igual a new cliente. Então, dessa forma, eu estou instanciando o meu cliente com um construtor sem parâmetro. Então, ele vai chamar quem? Ele vai chamar esse cara aqui, que é o construtor sem parâmetro, que faz o quê? Pega os dados via teclado. Então, o cliente já vai pegar os dados dele. Ah, eu quero inicializar a pizza, mesma coisa. Como eu tenho o construtor lá da pizza, eu já chamo aqui o construtor da pizza, que é o construtor sem parâmetro, e ele já vai inicializar ali os atributos da pizza. Aí agora eu só vou precisar fazer os atributos do pedido, que nesse caso é o número do pedido, que é um inteiro, né? Next int. O que mais aqui? O número do pedido, a quantidade, que também é um inteiro, que eu já vou começar a botar junto, vocês já entenderam esse processo, né? Quantidade, a senha, que é um string, então a gente usa next line aqui, e por fim, o valor total a gente vai calcular, e aí vai ser da mesma forma desse segundo aqui, né? Porque a pizza, o valor total, o preço da pizza vai estar no meu atributo pizza aqui que foi instanciado. Então, eu vou chamar o meu método getPreço para fazer o cálculo aqui da pizza. A quantidade eu já tenho aqui no meu atributo quantidade, mas o preço vai estar lá na pizza. Então, eu peço pelo atributo, pelo método que eu criei. Então, ok. A partir daqui, ó, a gente já fez a, já pegou todos os dados do pedido. Agora vamos para o, o primeiro atributo, o primeiro método que ele pede aqui, que é um método que deverá ter um método que exibe os principais dados do pedido, que é o número, o nome completo do cliente, o nome da pizza e a quantidade e o preço total. Então, vou botar aqui public void. Deixa eu colocar abaixo desse cálculo aqui. Public void exibe informações. Vou botar assim, exibe informações principais. E aí eu vou pegar já aquele padrão que a gente vinha usando. Então, vou botar assim, dados principais do pedido. Então, nesses dados principais, ele quer o número do pedido. Então, a gente vai exibir o número. O número pertence à própria classe aqui do pedido, né? Então, mais fácil, número. Além do número, ele quer o nome do cliente, o nome completo. Assim, cliente. Como é que eu vou exibir esse nome do cliente? Aí vem a questão, eu poderia tentar fazer um acesso direto, mas a gente já sabe que não deveria fazer isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir na minha classe cliente e vou criar um método para retornar esse nome. Como eu quero o nome, eu poderia criar um método, um get, para retornar o nome, criar um método get para retornar o sobrenome e fazer a junção. Ou eu posso fazer o seguinte, ó, eu faço um método get nome completo, por exemplo, e eu já faço aqui return dis.nome. Então, se eu quisesse fazer de cada um individualmente, eu ia fazer isso. Retornar o nome, o outro retornar o sobrenome. Depois lá eu faria essa junção como eu fiz aqui. Só que o que que eu posso fazer? Eu já posso fazer essa junção logo, ó. Então, eu vou pegar o nome dele, mais um espaço, mais o sobrenome, vai virar o nome completo, e já retorno esse nome completo aqui para ser exibido lá. E aí agora, aqui no pedido, eu já chamo o meu cliente ponto
get nome completo. Então, já chama um método que vai retornar o nome completo para mim. Então, ok, já exibi o nome completo. O que é que ele está pedindo mais? O nome da pizza. Então, o nome da pizza. Deixa eu, é, nome da pizza. Vou botar só assim, pizza. Dois pontos. E aí, novamente, eu vou precisar de um get lá que eu não tenho, né? Porque eu só tenho um get preço. Então, eu vou ter que criar um get para retornar aqui o. Vai ser um string, que vai ser o nome da pizza. Então, botar get nome dis.nome. E aí, agora em pedido aqui, get nome. Então, eu estou querendo que ele retorne o nome da pizza. E o que mais precisa ser exibido? Quantidade e valor total. Quantidade está no próprio pedido, então é mais fácil, já está aqui. Quantidade. Valor total também está no próprio pedido, já está aqui. Então, se a gente quiser testar, ó, vamos voltar lá no Prime. Então, a gente criou aqui dois pedidos, né? Eu vou botar para exibir aqui esse primeiro pedido. PD é um ponto, exibe informações principais. Então, se a gente executar, então perceba que já apareceu aqui, o número 10, cliente Ícaro Andrade, pizza calabresa, quantidade 2, valor total deu R$ 121. Agora a gente pode também, vou pedir aqui, chamar aquele construtor, vou usar de novo aqui o mesmo PD1, só que eu vou chamar aqui new pedido, sem mandar nada, que é para ele instanciar tudo do zero. E aí vamos testar como está funcionando aquilo lá. Então, aqui, ó, cadastrar cliente. Então, ele vai cadastrar tudo do início. Cadastrar cliente. Vou botar aqui Maria Andrade. Telefone 1223344. Endereço Rua Z. Aí a pizza agora. Pizza de queijo. Inscrição. Queijo X. Eu vou só queijo, né? Faltou o I. Tamanho G. Preço. Tá aqui R$ 50. Número do pedido. Vai ser o número 12. Quantidade. Eu vou botar 4 agora para a gente ver o desconto. Então perceba, ó, a senha aqui ele acabou pulando. É, Nesse caso, ele deu aqui número 12, Maria Andrade, queijo 4, e aí ele deu 180. Ele não deu 200, justamente porque ele tirou os 10% para a gente, né? Deu um probleminha aqui na senha, que é. Eu usei o next line aqui, mas quando eu dei enter aqui na quantidade, ele acabou pegando o enter para a senha, né? Para resolver esse problema, a gente tem umas maneiras de limpar o buffer de memória. Eu não quero perder tempo aqui porque já está ficando muito grande o vídeo. Então eu falo sobre isso na próxima aula, certo? Mas aqui, se der esse problema, a gente poderia começar pegando a senha, por exemplo, para evitar que ele. Porque como é um string aqui e um enter pode ser um caractere de string, ele acaba considerando o enter aqui para a senha. Mas aí tem um código que a gente usa para limpar o buffer de memória. Mas enfim, depois eu falo mais sobre isso. Vamos continuar aqui, porque o vídeo está ficando muito longo. É, E depois ele pede para eu desenvolver um outro método para aí sim exibir todas as informações do pedido da pizza e do cliente. Então, como vai funcionar esse método? Public void exibe
Esse aqui eu vou chamar só de exibe informações, porque o outro é só as informações principais, esses são todas. Aí você fala, poxa, eu vou ter que fazer isso então para tudo novamente. O cliente já tem o seu método que exibe as informações dele. A pizza, a mesma coisa. Então, o que que eu vou fazer aqui dentro do pedido? Eu vou botar aqui diz.cliente.exibe informações. E aí eu já chamo o método do cliente para exibir as informações do cliente. Depois, a mesma coisa para as informações aqui, ó, da pizza. Pizza.exibe informações. E aí agora, eu vou exibir agora as informações só do próprio pedido, né? Porque aí eu não tenho nenhum método que exiba só as informações do pedido. Então, nesse caso, deixa eu ver como é o padrão que eu botei aqui, dados do pedido, dois pontos. E aí nos dados do pedido eu já vou botar aqui o número do pedido e todos os outros dados, que seria que mesmo número, quantidade, senha e valor. Número, quantidade. A gente não vai exibir senha, né? Mas nesse caso aqui, como é só didático, número, quantidade, valor, seria o preço, né? Ah, não, aqui é o valor total, né? Valor total. E a senha. Então, ok. Então, dessa forma, com esse método, a gente já vai ter todos os dados exibidos. E a gente só se preocupou em exibir de fato os dados que são da própria classe, porque os outros a gente já usou os próprios métodos deles. Então, aqui, ó, eu vou tirar essa parte de ficar digitando e vou usar os próprios dados que já estão inseridos aqui nesse objeto pad1. E vou me mandar agora, ao invés de exibir os dados principais, eu quero exibir todas as informações, que é esse método que a gente acabou de criar. E aí, dessa forma, ele já exibiu aqui os dados do cliente, Ícaro Andrade, o telefone dele, a rua, os dados da pizza, no caso, que é calabresa, a descrição, o tamanho, o preço, e aqui já a quantidade e a senha que foi inserida. Então, eu tenho todos os dados aqui do pedido. Bem, faltam dois métodos aqui para a gente finalizar. Então, o penúltimo método deverá ter um método para adicionar pizza, onde receba por parâmetro a quantidade adicionais de pizza e a senha. Se a senha estiver correta, a quantidade de pizzas deverá ser incrementada no pedido, e o valor total deve ser atualizado e vai ser retornado o verdadeiro. Caso contrário, a quantidade e o valor total vai permanecer igual e vai ser retornado falso. Então, como é que a gente vai criar esse método? Então, vou criar aqui public void alterar quantidade, adicionar, porque só adiciona, né? Então, adicionar pizza. Botar no plural, porque a gente pode adicionar mais de uma, né? Adicionar pizzas, então. Eu vou receber a quantidade que deseja ser adicionada e a senha. E a senha. E aí eu vou ter que verificar se essa senha vai ser igual à senha e ela vai retornar verdadeiro ou falso. Então aqui vai ter que ser booleano. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a primeira coisa qual é, qual é o ponto crucial? É se a senha está correta ou não. Se a senha que eu tenho, né, que é a senha do pedido, for igual à senha do que o usuário enviou ali no método, aí eu vou fazer a alteração. Se não, eu não vou fazer nada, eu só vou retornar falso aqui, indicando que, ó, não tem nada para fazer. Se for igual, a gente vai retornar verdadeiro. O igual aqui no Java, na verdade, ele é substituído pelo equals, pelo um método chamado equals. Então, fica dessa forma, senha.equals, e aqui dentro fica a variável que eu quero fazer a verificação. Então, estou querendo ver se essa senha é igual
a essa senha de cá. Então, toda vez que a gente quer verificar se uma string é igual a outra, a gente usa esse método aqui. O igual igual ele só funciona para números inteiros, floats, então só para números mesmo, né? Para ou para verificar se é verdadeiro, se é falso. Mas se for para string, a gente usa esse método aqui, equals. Então a gente digita primeiro string ponto equals e dentro aqui dos parênteses a gente coloca a segunda string. Enfim. Então, dessa forma, se uma senha for igual a outra, aí sim eu vou ter que alterar a quantidade. Então, diz.quantidade vai ser mais igual àquela quantidade nova. Para quem não lembra, é a mesma coisa de eu fazer diz.quantidade é igual a diz.quantidade mais quantidade. Né? Isso aqui que eu fiz, o mais igual, substitui esse diz mais. Né? Então, para ficar mais otimizado aí, ok? Então aqui eu vou aumentar a quantidade, só que uma vez que eu aumento a quantidade, eu vou ter que recalcular o valor total. Então o valor total da pizza vai ser igual ao quê? Então eu chamo o meu método lá que eu criei de calcular o valor, mando essa nova quantidade e mando o valor da pizza. Mas qual é o valor da pizza? Aí eu vou ter que chamar meu método lá, meu objeto pizza.getPreço, né? E aí eu consigo acessar o valor da pizza e a partir daqui eu acesso o valor da pizza, acesso a quantidade e o método aqui vai calcular o valor e já vai retornar o valor. Percebem a facilidade que me deu criar esse método? Então, se eu tivesse feito esse cálculo direto no meu construtor, eu teria que ficar refazendo esse cálculo toda hora. Então, aqui eu fiz um método que calcula o valor e já reutilizo durante todo o código aqui, sempre que eu preciso recalcular o valor. E se em algum momento mudar, não vai dar mais 10% de desconto, vai dar 5% de desconto. Eu só vou vir em um único lugar e alterar aqui, por exemplo, de 90 para 95. E aí ele vai passar a pagar 95%. Então, é muito mais simples e, de fato, a orientação a objeto, programar orientado a objeto é dessa forma, né? Para a gente conseguir otimizar aí a manutenção e o desenvolvimento. Então, ok. Então, o meu método de adicionar já está pronto. E aí, agora falta, por fim, o método aqui de trocar senha. E aí, como funciona o método de trocar senha? Você deve receber via teclado a senha atual e a nova senha. E caso a senha atual esteja correta, deve-se realizar a troca pela nova senha e retornar 1. Se a senha não estiver correta, retorna 0 e permanece a mesma senha. Então, public. Agora eu vou retornar 1 ou 0. Então, nesse caso, o tipo de retorno vai ser int. Trocar senha. E eu não vou receber os dados por parâmetro, eu vou receber via teclado. Então, se eu vou receber via teclado, eu vou precisar lá de um objeto do tipo scanner ali. Estou dando Ctrl+C, Ctrl+V para otimizar, porque está ficando muito longo o vídeo. Então, assim, entrada ponto. Então, vou pegar essas senhas. Eu vou precisar de variáveis para armazenar essa senha. Então, senha atual e vou precisar também aqui uma outra variável. Eu vou criar aqui a senha nova. Então, ele vai digitar duas senhas, a senha atual e a senha nova. Para fazer para pegar esses dados, eu vou criar aqui o mesmo padrão que eu vinha fazendo, só para ficar bonitinho aqui e organizado. É alterar senha. Ok, então aqui eu vou botar senha atual e vou forçar ele a digitar a minha senha atual. E aí não vou usar disso que é variável, né? Eu criei aqui a senha atual. Next line. E depois senha nova. Senha nova. Então peguei a senha atual e peguei a senha nova. E aí agora eu vou ter que verificar se a minha senha que eu tenho lá no meu construtor, desculpa, gente, que se a minha senha do meu atributo, que é a senha que está
aqui no atributo senha, né? Então, por isso eu usei o diz. Se essa senha for igual à senha atual que ele digitou, o que que vai acontecer? Se ela é igual, eu vou fazer a alteração. Se ela não é igual, eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer nada, eu só vou retornar zero, que foi o que ele indicou. Se for igual, eu vou retornar o quê? Vou retornar um aqui. Só que antes de retornar um, a gente vai ter que fazer a troca da senha. Então, diz ponto senha. Então, a minha senha atual vai ser igual agora o quê? A minha senha nova que ele digitou. Então, se ele quiser trocar a senha aqui, ele vai digitar as duas senhas. Se a senha bater certinho, eu faço a troca. Como é que a gente faz para testar isso? Lá no Prime, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Eu já tenho aqui os dados do pedido, que foram inseridos manualmente aqui, estou exibindo eles, e a senha deles é teste. Então, eu vou chamar agora, pede um para, e vou chamar meu método trocar senha. E depois eu vou pedir para exibir todas as informações de novo. Então, eu vou exibir as informações iniciais com a senha inicial, vou tentar trocar a senha e vou exibir de novo. Então, bora ver se isso vai funcionar. Então, ó, ele exibiu todas as informações e a senha é teste. E agora ele está pedindo para trocar a senha. Qual é a senha atual? Vou dizer aqui, teste. Qual é a senha que você quer nova? Teste X. E aí, agora, quando ele exibiu, ele já exibiu o teste X, ou seja, ele trocou a senha. Bora fazer de novo agora e botar uma senha errada. Então, a senha atual é teste. Eu vou botar aqui A, 3As. E aí, a senha nova seria aula. A senha continuou teste, ou seja, ele não trocou a senha porque a senha não era compatível. Então, o nosso atributo aqui está correto. A mesma coisa dá para testar o método aqui de adicionar mais pizzas para verificar se está funcionando ok, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Dessa forma, a gente conseguiu aí desenvolver todos todas as classes, definindo os atributos, os construtores e os métodos para cada uma das classes. Eu vou estar colocando esse código lá no Siga. Então, quem quiser olhar o código com calma, pode também estar acessando o Siga, baixar o código e poder visualizar, certo? Até mais.